Olá, eu sou Vinícius Lopes Braga, eu sou neurologista e neuropediatra, professor aqui do Medcoff, e vamos falar nesse Coffee Express sobre as bases das neurociências. São conteúdos sobre anatomia, fisiologia e embriologia que caem em prova. A gente não vai esgotar o tema, a gente vai pincelar assuntos que são mais prevalentes aí nas questões de prova. E para a gente começar, a área de Broca ela fica na região opercular e triangular do giro frontal inferior. Ela é responsável pela motoricidade da fala. Quando eu tenho uma lesão na área de Broca, eu vou ter a chamada afasia de Broca ou afasia motora. É o contrário de quando eu tenho lesão na área de Wernicke. A área de Wernicke é o giro posterior é a região posterior do giro temporal superior, que responde pela compreensão da linguagem. Quando eu leso a área de Wernicke, eu tenho alteração da compreensão. Eu tenho uma afasia de compreensão ou afasia de Wernicke, que difere da afasia lá de Broca, que é uma afasia motora. Na via visual, a gente tem 4 tópicos mais importantes. A hemianopsia, que pode ser homônima e heterônima. A hemianopsia homônima é quando eu tenho uma perda dos campos visuais direitos ou esquerdos, eu perco o mesmo campo visual nos dois olhos, ou ambos os olhos perdem o campo visual direito, ou ambos os olhos perdem o campo visual esquerdo. E na hemianopsia heterônima, eu tenho uma perda visual bitemporal ou binasal. De todas, a que mais cai em prova é a hemianopsia heterônima bitemporal, lateral, que é justamente geralmente relacionada a lesões de quiasma, como tumores supracelares. A pupila de Argyll-Robertson é uma dissociação luz-perto. O que é isso? É uma pupila que tem um reflexo fotomotor ausente. Eu coloco a luz, a pupila não contrai. Mas eu tenho a presença do reflexo pupilar da contração, a acomodação. Então, por exemplo, quando eu olho um objeto perto, eu tenho a acomodação dessa pupila. O que isso significa? Isso significa que o meu oculomotor, meu nervo oculomotor está preservado, mas eu posso estar acontecendo uma lesão mesencefálica. A causa mais comum disso é neurosífilis. E o que é DPAR? DPAR é o defeito pupilar aferente relativo, que está presente em quadros de neurite. Vamos entender o que é o DPAR. Eu tenho aqui os dois nervos ópticos, as duas pupilas. O olho esquerdo e o olho direito. Se eu tenho uma lesão, por exemplo, suponho aqui no meu olho esquerdo aí da sua tela. Quando eu coloco a luz no olho direito, ele vai se contrair, o reflexo fotomotor direto do olho direito está preservado. Quando eu pego o olho esquerdo, coloco a luz, ele também vai se contrair, o reflexo fotomotor do olho esquerdo está preservado. Porém, quando eu passo a luz do olho direito para o olho esquerdo que está lesado, você tem uma neurite nesse olho esquerdo. Se você tem uma neurite nesse olho esquerdo, é como se o olho estivesse tendo uma menor percepção luminosa. Quando eu troco do olho bom para o olho ruim, eu tenho uma diminuição, o corpo interpreta como se fosse uma diminuição da luz. Então, coloquei a luz no olho direito, o olho direito se contraiu. Passo a luz para o olho esquerdo que está com neurite. É como se eu tivesse uma diminuição da quantidade de luz, esse olho vai ter um discreto aumento do tamanho da pupila. É um defeito que é na contração pupilar, por isso defeito pupilar, que é aferente, porque é no nervo óptico, que é da via sensitiva, de uma sensibilidade especial, e é relativo porque eu só vejo quando eu faço a comparação da iluminação entre os dois olhos. Então a gente tem um defeito pupilar aferente relativo. E aí vamos falar das síndromes. As síndromes de tronco e síndromes de base do crânio e, por fim, uma síndrome de medula, que são as que mais caem na prova. Das síndromes do tronco, a síndrome de Weber cursa com acometimento da base do mesencéfalo, então eu vou ter paralisia do terceiro nervo ipsilateral à lesão e hemiparesia contralateral. A síndrome de Wallenberg é a síndrome do tronco encefálico que mais cai em prova. A gente tem lesão no bulbo, o paciente tem perda da dor e da temperatura ipsilateral por lesão do quinto nervo,
perda da dor e da temperatura, que na face vai ser ipsilateral, mas que no corpo vai ser contralateral. Além disso, a fraqueza do palato ipsilateral por lesão do nono par craniano e alteração no reflexo nauseoso, que vai estar ausente. O reflexo nauseoso ele é feito pelo nono e décimo par cranianos, glossofaríngeo e vago, que também vão ser afetados a nível do bulbo. E por fim, a ataxia ipsilateral. Por que no bulbo vai ter ataxia ipsilateral? Porque vai acometer a região do pedúnculo cerebelar inferior, que liga o tronco encefálico ao cerebelo. E aí, vamos para as síndromes de base do crânio, vamos falar da de Graaden-Nigo e de Vernet. A síndrome de Graaden-Nigo tem como tríade uma otite média supurativa, uma dor facial ipsilateral e a paresia de abdução ipsilateral por lesão no nervo abducente. A síndrome de Graaden-Nigo ela é muito mais comum, histórica de criança com otite média supurativa. Na síndrome de Vernet, a gente tem lesões que acometem a região do forame jugular. E como consequência, seja uma neoplasia, seja uma infecção, uma trombose, você vai ter uma expansão daquela região e vai comprimir os nervos glossofaríngeo, vago e acessório que estão naquela região da base do crânio. E na síndrome medular de hemissecção medular ou de Brown-Séquard, a gente vai ter que abaixo do nível da lesão, a gente vai ter ipsilateral, perda de força e comprometimento da sensibilidade profunda, que passa no fascículo grácil cuneiforme. Então a gente vai ter acometimento de propriocepção, de palestesia, de vibração, e no lado contralateral, a gente vai ter comprometimento da sensibilidade dolorosa e térmica. Para encerrar, lembrar que o sistema motor ele é composto tanto pelo sistema piramidal, que tem o neurônio motor superior e o inferior, e pelo sistema extrapiramidal, que fica na região de núcleos da base. Quando você tem uma lesão do sistema extrapiramidal, a gente tem uma alteração do tônus, pode ter bradicinesia, corioatetose, distonia. Quando a gente tem uma lesão do sistema piramidal, se for no neurônio motor superior, a gente vai ter clonus, espasticidade elástica e vai ter também sinais de liberação piramidal e fraqueza. Se for no neurônio motor inferior, a gente também vai ter fraqueza, vai ter atrofia, só que aí não vai ter clonus, pode ter fasciculações e os reflexos vão estar diminuídos ou abolidos. A todos vocês, gente, muito obrigado.